Harvard. O nome que atravessa gerações. Um símbolo de excelência, privilégio, poder intelectual. Quando você ouve essa palavra, o que imagina? Salas históricas? Professores com títulos intermináveis? Estudantes andando com livros caros, discutindo teorias complexas? Sim, tudo isso está lá. Mas há algo que ninguém vê. Algo que ninguém menciona. As pessoas que limpam essas salas, que varrem o chão por onde passam os gênios do amanhã, que recolhem o lixo das ideias descartadas, elas estão ali. Sempre estiveram. Essa é a história de uma dessas pessoas. Seu nome era Ana. 26 anos, imigrante. Trabalhava como faxineira no campus de Harvard havia 3 anos. Era invisível para todos. E gostava assim. Menos perguntas, menos explicações. Ela limpava corredores às 2 da manhã, quando todos dormiam. E havia um prédio em particular que ela gostava. O de matemática aplicada. As salas eram silenciosas. Os quadros estavam sempre cobertos de símbolos misteriosos que pareciam mais arte do que lógica. Ela não entendia tudo, mas aquilo a fascinava. Fazia seu coração acelerar. Fazia com que se lembrasse de algo que ela tinha deixado para trás. Há muito tempo. Você pode pensar que ela era só uma faxineira. Mas Ana era muito mais que isso. Muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Naquela noite, algo aconteceu. Algo que mudaria sua vida. E a de todos ao seu redor, para sempre. Ana nasceu em um bairro periférico de uma grande cidade latino-americana. Desde pequena, mostrava um brilho incomum nos olhos, uma fome por aprender. Aos 8 anos, lia livros de matemática escondida da mãe, que achava que aquilo era perda de tempo. Vai estudar para quê, filha? Ninguém como a gente chega longe. Mas Ana não acreditava nisso. Aos 12 já resolvia problemas que seu professor do ensino fundamental não sabia explicar. Ele chegou a levá-la para uma feira de ciências regional, onde ela venceu com um projeto sobre números primos. Era só o começo. Mas a vida nem sempre segue a lógica da matemática. O pai foi embora. A mãe ficou doente. E Ana, ainda adolescente, teve que largar a escola para trabalhar. Primeiro como balconista, depois como cuidadora de idosos e, finalmente, ao conseguir o visto, como faxineira nos Estados Unidos. Harvard foi uma ironia. O lugar dos sonhos, onde ela talvez teria estudado, virou seu local de trabalho. Mas não como aluna, e sim como alguém encarregada de apagar do quadro as ideias dos outros. No entanto, ela nunca reclamou. No silêncio das madrugadas, ela observava. Varinha na mão, olhar no quadro. As equações pareciam chamá-la, como se sussurrassem. Você ainda está aí. Você ainda consegue. Certa noite, ao limpar uma sala de aula com janelas altas e quadro negro até o teto, ela viu uma equação parcialmente resolvida. Estava incompleta. A última linha não fechava. O raciocínio parecia quebrado. Ela não aguentou. Olhou para os lados. Silêncio absoluto. Segurando o pano ainda úmido em uma mão, pegou um giz com a outra. Respirou fundo e, com o coração disparado, escreveu. Riscou. Apagou. Corrigiu. Ajustou. E de repente ali estava. A resposta. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Uma chama acendeu. Ela tinha tocado novamente aquele mundo, ainda que por segundos. E ninguém sabia. Era o seu segredo. Mas aquela foi só a primeira vez. Nos dias seguintes passou a fazer isso com frequência. Esperava a madrugada, limpava as salas, e quando via algo incompleto, arriscava resolver. Não fazia por vaidade. Fazia porque era como respirar de novo depois de anos debaixo d'água. Certo dia, ela encontrou algo diferente. Não era apenas uma equação incompleta. Era um problema real, deixado como desafio aos alunos de pós-graduação. O aviso estava no canto do quadro. Desafio aberto, nível avançado. Quem resolver, procure o professor Collins. Ana não sabia quem era Collins, mas conhecia aquela linguagem. Ficou hipnotizada. Era algo sobre topologia algébrica e dinâmica não linear. Termos complexos, mas ela reconheceu a estrutura oculta. Como quem vê o desenho em meio ao caos. Como quem enxerga a lógica por trás da neblina. Ela ficou ali mais de 1 hora e resolveu. Não sabia que aquele desafio estava ali há 2 semanas. E que nenhum aluno havia sequer chegado perto da solução.
Quando terminou, olhou para o quadro, respirando forte. Não havia mais espaço para escrever. Mas havia algo dentro dela que não cabia mais. Como se o passado, por fim, a tivesse encontrado. Ela limpou o restante da sala, guardou o giz e foi embora, como sempre, em silêncio, sem saber que naquela noite não estava sozinha. Na noite seguinte a sala estava limpa, mas a equação permanecia. E abaixo dela, alguém havia deixado uma anotação. Resposta incorreta. Verifique a linha 7. Ana congelou. Alguém tinha visto. E mais. Alguém. Sabia que a solução no quadro não era de um aluno. Afinal, quem resolveria algo tão complexo e sumiria sem deixar nome? Ela sentiu o coração bater mais forte. Respirou fundo e voltou a escrever. Durante a hora seguinte, ela corrigiu o que precisava. E fez mais. Propôs uma variação da equação, que o próprio Collins, o autor do desafio, havia considerado insolúvel. O que Ana não sabia é que naquela mesma tarde, Collins havia trazido 3 doutorandos para tentar resolver a mesma equação, e nenhum deles chegara perto. Então, quando ele voltou à sala no dia seguinte e viu não apenas a correção, mas uma versão estendida, com uma solução elegante, algo dentro dele mudou. A princípio, ele pensou em pegadinha, depois em espionagem acadêmica, mas a caligrafia era diferente, não era de nenhum aluno, e então lembrou de algo. Nas últimas semanas, alguns quadros haviam aparecido com correções incomuns. Discretas, mas certeiras. Ele tinha achado que era coincidência. Não era. Collins era um homem metódico e obcecado por padrões. Decidiu instalar uma câmera discreta na sala. Não era permitido oficialmente, mas ele queria respostas. E então, às 2h13 da madrugada seguinte, ele viu. A câmera gravou tudo. Ali estava ela, a mulher da limpeza, entrando com o balde, a vassoura e os olhos fixos no quadro. Minutos depois, o giz na mão. O silêncio absoluto e a solução nascendo. Collins assistiu aquilo com a respiração presa. Aquilo era impossível. E, ao mesmo tempo, absolutamente real. No dia seguinte, ele não foi à sala para dar aula. Foi para esperar. Esperar por ela. 2h da manhã. Ana entra na sala como sempre. Luzes apagadas, silêncio total. Começa a varrer, como fazia há anos. Mas ao olhar para o quadro, vê algo diferente. Uma única linha escrita em letras pequenas. Quem é você? Ela paralisa. Olha ao redor. Vazio. Respira fundo. Pega o giz e responde. Abaixo. Ninguém. Mas antes que possa apagar e sair, ouve uma voz atrás dela. Isso não é verdade. Ela se vira, assustada. Ali estava ele. Professor Richard Collins. Reconhecido internacionalmente por seus estudos em caos determinístico, um dos homens mais temidos pelos alunos, mas ali, com um olhar diferente. Foi você que resolveu as equações? Ana hesita. Me desculpe, senhor. Eu só estava limpando. Eu juro que não toquei em nada importante. Collins se aproxima. Você mexeu sim. E foi a coisa mais importante que vi nos últimos anos. Silêncio. De onde você aprendeu aquilo? Quem te ensinou? Ana responde baixinho. Eu aprendi sozinha. Sempre gostei. Mas nunca estudei de verdade. Collins fica em silêncio por longos segundos. Então, pega um giz e escreve algo ainda mais complexo. Um sistema dinâmico envolvendo geometria diferencial e álgebra abstrata. Resolva. Ela hesita. Senhor, eu não... Tente. Ela respira fundo. Pega o giz e começa. Os minutos passam. O relógio marca 2h37. Ela termina. Collins caminha até o quadro. Lê. Revê. E diz apenas uma frase. Isso é brilhante. A vida de Ana mudou naquela madrugada. Collins não contou para ninguém no primeiro momento. Levou as anotações de Ana para casa. Estudou. Comparou. Testou. E viu algo que nunca pensou encontrar fora de uma sala de aula. Genialidade pura. Intuição matemática quase impossível de ensinar. Dias depois ele a chamou novamente. Você quer estudar aqui? Ana ficou em silêncio. Achou que fosse sarcasmo. Isso é brincadeira?
Não, estou falando sério. Eu posso te ajudar, mas preciso que você confie em mim. Na semana seguinte, Collins apresentou um pedido formal à reitoria: a criação de um programa especial de acesso para talentos excepcionais fora do circuito tradicional. Houve resistência. Uma faxineira? Em Harvard? Isso vai manchar nossa reputação. Ela sequer tem diploma do ensino médio. Collins bateu o pé. Ela resolveu o que ninguém aqui conseguiu. Ou damos a ela essa chance, ou admitimos que nossa instituição não serve para descobrir talentos, mas apenas para premiar os já privilegiados. A discussão durou semanas, mas, enfim, a exceção foi criada. Ana foi aceita em um curso especial de tutoria intensiva, com Collins como mentor. Estudava de dia, limpava à noite, dormia pouco, mas sorria como nunca. Era como se tivesse voltado a respirar, como se finalmente estivesse no lugar certo. 3 anos depois, Ana se formou com honra máxima em matemática aplicada. Foi chamada para congressos, palestras e artigos, mas continuava humilde. Evitava entrevistas, recusava convites para reality shows intelectuais.